Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 19 ao 26. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a ele, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente. Não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é efígie a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados de sua resposta, calaram-se. Muito há a aprender nesta lição do Senhor Jesus Cristo. A primeira lição é que, se nós queremos ser santos e puros, há muitas coisas que podem nos apanhar, até o ardil dos homens, o ardil da carne. O homem natural é ardiloso. Veja que a palavra ardiloso está escrita no versículo 23. Jesus percebendo-lhes o ardil. Nós precisamos perceber no espírito o que as pessoas querem conosco. E é assim que devemos lidar com elas. Jesus lidou com aquela situação segundo o espírito e não segundo a carne. Eles vieram carnalmente. Na primeira situação, o elogio no versículo 21. É mais perigoso quando alguém nos elogia do que quando falam mal de nós, porque o elogio eleva o nosso ego. O versículo 21, ele disse assim: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixes levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Veja que antes de fazer a pergunta, Jesus foi elogiado. Isto, para cada um de nós, pode se tornar um problema, pois se não vigiarmos, nós vamos inchar nos nossos pensamentos. E assim não vamos perceber a armadura, a armação que está fazendo conosco. O que precisamos? Precisamos do Espírito de Deus, da armadura de Deus. Esta é a maneira de Jesus lidar. Ele pergunta no versículo 24: De quem é a efígie e a inscrição? Ele tomou uma moeda e perguntou de quem era a efígie e a inscrição. Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus é uma resposta que traz em si mesmo um ensinamento de separação. Devemos aprender a separar as coisas dos homens e as coisas de Deus. Se não soubermos lidar com as coisas de Deus, muito menos saberemos lidar com as coisas dos homens. Paulo escreveu aos Coríntios e disse que era uma vergonha que alguns irmãos fossem levados ao tribunal, ao juiz, por causa de questões pequenas. Ele ainda pergunta: não há entre vocês ninguém sabe o que possa resolver as questões entre os irmãos? Portanto, nós precisamos da sabedoria de Deus, da direção do Espírito e da intuição espiritual. Ao pegar na moeda, Jesus derrubou o principal ardil daquele que o interrogava, porque a sua intenção era que ele se insurgisse contra o imperador, contra César. Mas Jesus não faz isto.
Jesus ensina-nos que, ao viver aqui na Terra, nós devemos estar sujeitos às autoridades. Devemos, dentro do possível, obedecer às autoridades e às leis humanas, desde que não desobedeça a palavra de Deus. Em seguida, ele diz que o que é de Deus é de Deus. Você sabe a diferença entre o que é de Deus e o que é dos homens? Esta mesma questão foi levantada a respeito do batismo de João Batista. Ele perguntou: esse batismo é do céu ou é dos homens? Esta é a grande diferença. Nós precisamos de perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus deve ser tratado como coisas espirituais e divinas. E há uma maneira de nós lidarmos com Deus, que é também com sujeição, com obediência e amor. Como lidamos com as coisas no mundo? Lidamos com cortesia. Devemos ser os primeiros a atender às leis humanas, às ordenações humanas, desde que não firam a nossa consciência e não sejam contrária à palavra de Deus. Portanto, o que Jesus está nos ensinando é que vivamos iluminados e saibamos lidar nas duas esferas. A do mundo, onde está o maligno, e o maligno está no homem, a natureza maligna está no homem, pois o homem é ardiloso. Devemos fugir daqueles que nos elogiam. Não tema alguém falar mal de você. Jesus diz que se alguém falar mal de nós, porque nós estamos fazendo bem, nós teremos uma grande recompensa. Portanto, não devemos temer os outros falar mal de nós. Mas se alguém fala bem de nós e nos elogia, isso nós devemos temer, pois há o risco de nos orgulharmos e ficarmos mais altos do que somos. Devemos vigiar sobre isto. A segunda coisa é aprender a lidar nas duas esferas, na esfera do mundo, na esfera do homem e na esfera de Deus, das coisas do Espírito, das coisas do reino, das coisas da vida. Por isso, diz o versículo 26, não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados de sua resposta, calaram-se. Portanto, nós também devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, para que as pessoas que armam contra nós e falam contra nós fiquem caladas diante da sabedoria de Deus. Amém.